Muito bem, vamos agora para o módulo WMS, aqui no levantamento de requisitos dos módulos do Pegasus, né? WMS é uma sigla em inglês, Warehouse Management System, em português significa aí, gerenciamento de armazém. Tá? É uma parte importante na cadeia de suprimentos. Né? A TD preparou um artigo para a segunda versão do TD-TRP que mostra de forma resumida os aspectos, né, alguns aspectos do WMS. Se você clicar aqui, você chega no artigo. O artigo é este aqui. Bloco suprimentos, WMS, gerenciamento de armazém. Beleza. Então, esse artigo aqui, como mencionado, né, ele vai trazer uma noção, né, uma pequena visão, um resumo do que é o WMS. Aqui no começo nós temos uma introdução. Nós temos aqui as funcionalidades do WMS, né? Você vai ter então o agendamento de recebimento, né, através de informações, mostra em qual horário e local uma operação deverá ser executada, realizando o cálculo dos recursos e tempos para aquela operação. Tá? Então vai chegar umas caixas aí de televisão na empresa, né? Precisa de quem, de qual máquina ligada, qual é o lugar que vão ficar essas caixas de TV, elas já devem ficar no armazém, já vão para venda, vai para qual loja, enfim, todo esse sistema na chegada dessa mercadoria já deve estar definido, tá? Através deste módulo. Então, primeiro começa com o agendamento, depois vem o recebimento. Nessa etapa, todos os volumes são conferidos. Caso haja qualquer inconsistência, ficará registrado em sistema. Daí tem o endereçamento. Uma vez conferido, o sistema calcula os espaços disponíveis e emite automaticamente etiquetas de código de barra que serão colocadas nos volumes a serem armazenados. Daí vem o armazenamento. Após o endereçamento, o sistema indica quais equipamentos serão necessários para realizar a operação e orienta através de endereços físicos disponíveis dentro do depósito ou centro de distribuição. Daí vem a separação. A cada ordem de separação, o sistema indica onde está o item solicitado, indicando os equipamentos necessários para a operação e orientando em qual endereço o produto deverá ser retirado. A conferência do endereço ocorre através da leitura de código de barra fixado na estrutura e do produto na caixa ou volume do produto solicitado, antes do item ser levado para a área de expedição. Daí vem a expedição. Na expedição, os itens separados são conferidos uma última vez e colocados dentro de uma área de confinamento para embarque ao destino final. Na entrega de cada pedido, o sistema envia uma mensagem SMS. Pode ser implementado isso daí, tá? Através de equipamentos dotados de tecnologia 3G, informando que o item foi entregue. Finalmente vem o abastecimento de linhas de produção. Deixa eu ver se é o último passo. É isso mesmo. Abastecimento de linhas de produção. O abastecimento da linha de produção tem como finalidade evitar que a linha de produção deixe de funcionar por falta de um determinado item necessário. No momento da programação da linha de montagem, o sistema calcula automaticamente a quantidade de itens necessários e informa caso algum deles esteja insuficiente. O abastecimento automático de linhas de produção evita que haja interrupções não programadas, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Aqui embaixo nós temos um exemplo, né, de como é que funciona aí, uma imagem mostrando como é que funcionaria o WMS, ou o gerenciamento do armazém. Então tem ali a armazenagem, cross-docking, carregamento e conferência, está ali o caminhãozinho chegando aqui, né? Neste caso aqui ele está mandando para algum lugar, para uma loja, para um centro de distribuição, tá? Esse caminhãozinho amarelo aqui é o que está chegando com os itens, né? Recebimento e conferência. Aqui tem toda a movimentação, o inventário, o picking e aqui o abastecimento, tá? Então tudo isso aqui deve ser controlado através de um sistema de gerenciamento de armazém, tá certo? Não vão ser todas as empresas que vão ter isso daí, né? Mas algumas terão. E aí de repente você está nesse nicho que a empresa que você está atendendo precisa desse controle, e você vai partir então deste módulo aqui para preparar isso para a empresa, tá certo? Ok? Temos aqui um exemplo de um mapeamento, né, de um armazém logístico. Ó. Ele é separado em ruas, legal? E aqui seriam as estantes, digamos assim. Né? Então na rua B, nós temos lá cama, mesa, banho, bala, bolacha, se bem que bolacha e chocolate já estão lá na rua A, né? Na rua C aqui, encontrando com a rua B, nós vamos ter o frango, tá? Então você vai separando aí por rua, estante, algo assim, para fazer esse controle de onde a mercadoria se encontra, tá? E você precisa ter no sistema os tamanhos dessas áreas aqui, e você
precisa calcular, né? Então chegou uma caixa lá com alimentos. Será que ele cabe lá na rua A, na estante 25? Tem espaço para ele lá? Tá? Isso deve ser realizado no sistema, este controle aí, tá bom? A questão da leitura, né, do coletor de dados, para fazer todo esse controle. Daí nós temos aqui os benefícios no processo do recebimento, benefícios no processo do armazenamento, no processo de picking, no processo de linha de produção e por aí vai, tá? Então dá uma lida primeiro nesse artigo aqui, para você ter uma visão geral do que é um gerenciamento de armazém e caso o assunto te interesse, busque mais informações na internet, outros artigos, quem sabe um livro, tá? Para você se aprofundar neste assunto. Em termos de tabelas, na nossa aplicação, bem aqui na pontinha, ó, nós temos o WMS, tá? A região WMS. E as tabelas que nós temos são as seguintes. Em primeiro lugar, nós temos uma WMS parâmetro, né? Assim como nós temos lá no ponto, folha, contábil, fiscal, nós temos uma aqui também. Nessa WMS parâmetro, nós vamos colocar os parâmetros do WMS, tá? Hora por volume, define a quantidade de horas necessárias de trabalho por volume recebido. Pessoa por volume, a quantidade de pessoas necessárias para trabalho por volume recebido. Hora por peso, pessoa por peso, item diferente de caixa, tá? Define se permite que itens diferentes possam ser colocados na mesma caixa da estante, tá certo? Podem existir outros parâmetros aqui de acordo com a necessidade, mas no momento nós temos apenas esses aí, tá? Daí nós vamos lá, né? Vamos seguir de acordo com o que nós vimos aqui na lógica de funcionamento, né? Na lógica de funcionamento nós temos ali um agendamento. Então começa aqui, ó, WMS agendamento, tá? No agendamento nós vamos colocar a data da operação, a hora da operação, o local, a quantidade de volume, peso total de volume, quantidade de pessoas e quantidade de horas. Essa quantidade de pessoas e quantidade de horas vão ser calculados pelo sistema, de acordo com o que foi colocado lá nos parâmetros e de acordo com os volumes que foram colocados aqui. Legal, né? Daí nós temos o recebimento. Recebimento é o outro passo aqui, ó. Primeiro vem o agendamento, depois vem o recebimento. Dentro de recebimento nós vamos ter a data do recebimento, a hora do início, a hora do fim, a quantidade de volume recebido, o peso recebido, se houver alguma inconsistência, e uma observação, tá? Depois disso nós temos, ainda em recebimento, nós temos recebimento detalhe, né? Temos o cabeçalho e o detalhe. No detalhe do recebimento, nós vamos colocar os produtos que nós estamos recebendo, tá bom? Então, a quantidade de volumes daquele item, quantidade de item por volume, quantidade recebida e qual será o destino. Vai para onde? Vai para o armazém? Vai para a expedição? Ou vai para a produção? Beleza. Endereçamento e armazenamento. Aqui no recebimento detalhe, meio que a gente já está fazendo o endereçamento, tá? Que é nesse momento aqui, ó, destino, para onde é que ele vai. Aqui o endereçamento já está sendo realizado. Então, depois do recebimento detalhe, nós temos aqui o armazenamento, que bate aqui, ó, o que nós temos, né? O armazenamento, nessa tabela nós vamos informar o seguinte, ó, a quantidade de itens que vai ser armazenada. Daí, essa quantidade de itens que vai ser armazenada, nós temos que informar as caixas, né? Vai ter aqui um código, a altura, a largura e a profundidade, tá? Aí nós temos que colocar aqui nas estantes, código, quantidade de caixa. E finalmente nós temos a rua, onde nós vamos colocar o código, o nome e a quantidade de estantes que nós temos naquela rua, tá? Então começa aqui, né? Nós cadastramos as ruas, cadastramos as estantes daquela rua, cadastramos as caixas daquela estante e no momento do armazenamento nós colocamos aquele item em determinada caixa, tá? Não confunda esse nome caixa com a caixa em si do produto. Esse nome caixa é o espaço que está disponível para que o item seja colocado, tá certo? Então é isso, né?
Neste momento, então, nós realizamos o armazenamento com base nessas informações que estão previamente cadastradas, né? Essas informações aqui, ó, de rua, estantes e caixas, elas são diferentes de empresa para empresa, evidentemente, porque as empresas têm esquemas diferentes de montar o seu armazém. Beleza, então depois disso daí, nós temos a separação exatamente nessa parte aqui, deixa eu ver, peraí, armazenamento, separação e expedição, separação aqui, ó, separação tá aqui, tá? Nós vamos ter uma ordem de separação, a origem, tá? Se é para produção, matriz ou filial, data da solicitação e a data limite para a entrega desse material. Logo aí embaixo nós temos os detalhes dessa ordem de separação, onde nós vamos vincular os itens que devem ser separados e as suas devidas quantidades, tá? Então com isso nós matamos essa separação. Daí nós temos sobrando aqui a expedição e o abastecimento de linha de produção, que deve estar vinculado ao PCP, esse último aqui. Mas em termos de expedição, nós temos esta tabela aqui, ó, WMS e expedição. E aqui na expedição nós fazemos um vínculo com a separação e com o armazenamento. Então vai ser expedido? Vai, beleza. Qual é a quantidade que vai ser expedida? Qual é a data da saída? Tá? Então, talvez apenas olhando para as tabelas você não tenha a noção de como tudo isso vai funcionar, mas são as tabelas que nós precisamos para fazer com que essa parada aqui funcione devidamente, tá bom? Certamente você vai entender e compreender melhor quando nós desenharmos as telas dessa aplicação, né? As telas do WMS, tá bom? Então tá aí, essas são as tabelas que nós precisamos de acordo com os requisitos do módulo Gestão de Armazém.